Eu gostaria de caminhar agora para o segundo livro aqui de análise, no capítulo de número 2 da unidade 2 aí do nosso livro Profetas Menores. Vamos estudar agora a vida do profeta Jonas. Está aí no livro na página 77 para você acompanhar juntamente conosco aqui. A primeira coisa que você precisa saber a respeito aqui de Jonas é que Jonas não é um livro histórico, ou não é um livro fictício, como querem crer os teólogos liberais, que crê que esse livro aqui não é um livro literal, que essa história do peixe aqui engolindo Jonas não é um livro literal. Nós vamos observar, nós vamos identificar com grande grau de certeza, com absoluta certeza, sem nenhum medo de errar, com toda convicção, que o livro de Jonas, ele é histórico. Você vai observar algumas passagens, inclusive no Velho Testamento, dentre elas, 2 Reis, no capítulo de número 14, e o versículo de número 25, falando inclusive desse profeta. Nós vamos observar o próprio Senhor Jesus. Nós vamos observar no capítulo de número 12, o versículo de número 40 de Mateus, aonde o próprio Jesus está dizendo: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem também esteja no seio da terra 3 dias e 3 noites. Ora, se Jonas não existiu, por que é que tem essas referências? Por que é que o próprio Jesus citara ele aqui? Então não há nenhuma razão de entendermos que esse livro, na verdade, não é um livro histórico. Ele é histórico sim, provamos aqui para você. Vamos caminhar aqui porque o livro de Jonas, ele vai falar agora enfaticamente sobre o preconceito racial. Nós vamos observar que o livro aqui, ele está dividido em 4 capítulos, em 4 momentos aqui de narrativas diferentes. No capítulo de número 1, nós vamos observar que é o momento ali da chamada do profeta Jonas, para que ele pudesse entregar o recado, e ele vai para um lado oposto. Em vez de ir para Nínive, ele vai então para Jope. Quer dizer, ele está fugindo aqui. É a primeira vez que a gente vai observar aqui um profeta querendo fugir de uma responsabilidade muito nobre dada por Deus. Perceba que quando ele tenta fugir aqui, ele não está fugindo ou tentando fugir da presença de Deus, não por causa da ira de Deus, ou por medo da ira de Deus. E Jonas está fugindo, tentando fugir da presença de Deus, exatamente pela misericórdia. Por quê? Porque havia uma rivalidade extremamente grande contra os assírios, e se odiavam mutuamente. Os assírios, eles faziam coisas, verdadeiras barbáries contra a nação de Israel. Nós vamos observar que foram muito maltratados pelos assírios. Então havia um ódio ali muito forte também entre os assírios. E esse homem, esse profeta, estava tentando fugir da presença de Deus, não por temor, mas pela misericórdia, porque sabia que Deus é longânimo em perdoar. Se o povo se arrependesse, então Deus os perdoaria, como de fato aconteceu. E é por isso que ele tenta fugir. E é a primeira vez que a gente vai observar que um profeta, ele fica triste por causa do êxito da sua mensagem, porque a nação ali dos ninivitas, a cidade de Nínive, era uma das maiores naquela época, cerca de aproximadamente 500 mil habitantes, e estes habitantes todos se arrependeram, vestiram-se em panos de saco, oraram, prantearam, jejuaram, e Deus os perdoou. Então era motivo do profeta ficar alegre, porque as pessoas ouviram a sua profecia e se arrependeram. Mas é a primeira vez na história que um pregador fica triste por ver o êxito 100% e total e plenamente da sua mensagem pregada. No capítulo de número 2, a gente vai observar aí, já no capítulo de número 2, nós vamos observar que vai passar a narrativa do momento aonde este profeta Jonas ora dentro do ventre de um peixe. Isso é o que mais salta aos olhos aqui no livro de Jonas, do profeta Jonas. Mas o interessante nós analisarmos aqui é que muitos pregadores às vezes se equivocam e parece que eles querem contar mais a história do peixe do que o próprio Deus. E o personagem central aqui deste livro não é o peixe, o personagem central é o próprio Deus.
e as pessoas falam mais do peixe do que da ação de Deus, abençoando aqui, na verdade, o povo. Nós vamos observar que a partir do capítulo 2, esquecendo até o capítulo 1, a partir do capítulo 2, vários outros milagres que Deus operou, que Deus realizou. Poderíamos enumerar primeiro, o fato de ter vindo aqui uma grande tempestade, já foi um milagre. 2, o fato da tempestade ser cessada quando Jonas é jogado na água, já é um outro grande milagre. 3, o fato de Jonas ter sido jogado e de ter um peixe lá já com a boca aberta pronta para engolir, já é um outro grande milagre. O fato de Jonas 4, ter permanecido vivo 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, é um outro grande milagre. 5, o fato desse homem ter permanecido, além de vivo, consciente por 3 dias e por 3 noites, é um outro grande milagre inimaginável. Nós vamos observar que um outro milagre aqui, 6º aqui, importante nós analisarmos, o fato desse peixe ter vomitado Jonas exatamente no lugar aonde ele precisava entregar a mensagem, já é um outro grande milagre. Por último, 7º aí, vamos observar um outro grande milagre, o povo ter se arrependido, e aqui está o maior milagre que aconteceu, 100% das pessoas se arrependendo, recebendo o perdão de Deus e sendo salvas. Aqui está o maior milagre, nem o peixe engolindo Jonas. O maior milagre é a salvação desta cidade. Por último, a gente pode observar inclusive mais outros 2 grandes milagres aí, já no fechamento, quando Deus envia uma planta do nada e faz nascer uma planta. Isso é um outro grande milagre. Quer ver um outro grande milagre? Quando Deus faz trazer agora um verme e comer essa planta no outro dia. Isso também é um grande milagre. Isto significa dizer que o personagem central é Jesus. O livro todo é um livro de milagre, é um livro de Deus em plena atuação, porque Deus começa falando e termina falando, e no meio Deus age. Isso significa dizer que Deus ele age no começo, que Deus ele fala no começo, Deus fala no fim, e no meio da nossa história ele está sempre agindo aí em nosso favor. Caminhando já agora para o nosso fechamento, vamos agora falar sobre o último livro aqui no capítulo de número 3 da unidade 2 aqui dos profetas menores, esse módulo abençoado. Vamos falar agora sobre a vida e ministério do profeta Miqueias. De onde veio esse profeta? Vamos conhecer aqui um pouco da sua história. O profeta Miqueias, esse homem viveu aqui nos meados, ou a sua profecia, ela começa aqui, o seu ministério começa exatamente no final do século 8º para o início do século 9º. É importante nós analisarmos aqui que esse homem, nascido ali na cidade de Maresete Gate, em um período aonde estava ali os seus contemporâneos, Amós, estava Isaías, nós vamos observar algo bastante interessante aqui, é que nesse contexto, nesse período, a nação de Israel, sobretudo as 10 tribos, o reino do norte, já estava cativo, depois de 3 anos de um grande cerco, 42 cidades foram totalmente esmagadas ali do reino do norte, as 10 tribos de Israel, e nós vamos observar que a partir daí um destino semelhante também está por acontecer no reino do sul. Nós vamos observar que nesse contexto aqui, o pano de fundo já está começando também para que o reino de Judá tivesse o mesmo destino, porque estava começando também a se corromper. Algo importante de ter um registro nesse período aí, inclusive, em que Miqueias era contemporâneo aqui de Isaías, contemporâneo aqui de Amós também. Nós vamos observar que nesse contexto também é feito uma trilogia de salmos, os salmos 46, os salmos 47 e os salmos de número 48, onde os filhos de Coré, eles vão aqui narrar um culto de ação de graça por um grande livramento que aconteceu aqui nesse período. Qual foi o livramento? O livramento do rei Senaqueribe, quando eles sitiam por 42 dias o reino de Judá. Então Isaías
levanta agora um clamor, o rei Ezequias levanta um clamor, os filhos de Coré, ali na fortaleza de Ontânia, todos orando, acontece ali um grande livramento, e por causa desse livramento, os filhos de Coré, eles compõem agora, agradecendo por este grande livramento, um culto de ação de graça. Tudo isso acontecendo aqui, inclusive neste período. Nós vamos observar aqui no contexto dessa história do livro aqui de Miqueias, que ele vai tratar a respeito do formalismo religioso. O formalismo religioso que era predominante neste período aqui. E o formalismo religioso, irmãos, ele é uma praga. Perceba que havia duas classes de pessoas que Jesus ele não perdia tempo com ela. O primeiro era, na verdade, os incrédulos. Mateus, no capítulo de número 13, e o versículo de número 58, nós vamos observar que Jesus, quando ele retorna para a sua pátria, ele ali tenta operar alguns milagres, mas o texto é bem claro ao dizer que poucos milagres Jesus operou ali na sua pátria. Por quê? Por causa da incredulidade. Jesus não perde tempo com incrédulo. Ele não veio para incrédulo, ele veio para os necessitados. Pessoa que vai para o culto e diz: olha, o profeta disse que ia acontecer, diz que o milagre ia acontecer, eu não vi nada, e vai continuar não vendo, porque Deus ele veio para os necessitados, não para os incrédulos. Jesus não perde tempo com essa classe de gente. Quer ver uma outra classe de gente que Jesus jamais perde tempo? Os fariseus, porque eles são os representantes máximos do formalismo religioso. Nós vamos observar e perceber aqui em Marcos 11 e o versículo de número 27 ao número 33, um diálogo que vai observar e vai demonstrar que Jesus não perdia tempo com formalismo, não perdia tempo com os fariseus. Aqui, quando Jesus opera algum milagre, reúne aqui os fariseus e interrogam a Jesus dizendo: com que autoridade, Jesus, o Senhor faz isso? Quem lhe deu autoridade? O que Jesus responde então agora para os fariseus? Ele diz: olha, muito bem, eu vos respondo essa questão. Primeiro, se vocês me responderem da seguinte forma: o batismo de João, ele é dos céus ou ele é dos homens? Nós vamos observar agora que eles reuniram ali e baixinho conversaram e disseram: olha, se nós dissermos que o batismo de João é do céu, todo mundo vai crer na mensagem dele. Mas se nós dissermos que é da terra, aí nós vamos temer ao povo, porque o povo amava João Batista. O que acontece? Então eles voltam e dizem: Rabi, nós não sabemos, o senhor pode me explicar? Ele disse: olha, como vocês não me responderam, eu também não tenho por que responder você. Quer dizer, ele não perde tempo com o fariseu, ele não perde tempo com formalismo. E esse período é denunciado aqui por Miqueias, esse momento que as pessoas viviam o extremismo do formalismo. Eles estavam cultuando a Deus de forma errada, oferecendo holocausto de forma errada, faziam culto ritualístico, apenas formalismo, mas não existia o coração dentro disso daqui. Na página 88 aí do nosso livro, desta unidade, falando aí sobre o profeta Miqueias, você vai observar que aqui você vai observar aonde vai estar falando sobre os pecados religiosos espirituais do povo. Nessa época, os profetas estavam sendo comprados. Os profetas estavam comprados, vendidos, e não denunciava a prática que o povo estava vivendo. Nós vamos observar que dos 10 mandamentos, os 4 primeiros falavam sobre a vontade de Deus imperativa. E nós vamos observar que eles estavam infligindo os 4 mandamentos, quando diz, já começa dizendo ali em Deuteronômio, no capítulo de número 5, versículo de número 8 e 9, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, nem semelhança alguma do que há na terra, nem nas águas embaixo da terra. E o verso 9, porque eu sou Senhor seu Deus, e sou zeloso. Ao Senhor seu Deus somente adorarás, e a Ele servirás, pois eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos da 3ª até a 4ª geração. Então Deus estava bastante aborrecido com isso. Na página 91, caminhando aqui para o fechamento aqui, 3.1, os pecados de origem social do povo. Percebam que se os 4 primeiros era referente a Deus, os 4 primeiros mandamentos, os últimos tinham a ver com as necessidades sociais, e essas necessidades sociais estavam sendo infligidas. Dos 10 mandamentos, esses fariseus faz com que eles se transformam agora em 608.
compõe aí, na verdade, cada junto, ossos e medulas do nosso corpo. Então eram 365 preceitos e 248 mandamentos, perfazendo-se ao total em 108. Difícil demais alguém cumprir isso daqui. É por isso que agora Jesus vem e ele transforma esses 618 preceitos e mandamentos em apenas 2 mandamentos. Em Marcos 12:31, amarás o Senhor teu Deus com toda a força do seu coração, amarás o seu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Percebam que ficou muito mais fácil agora, pelo menos para a pessoa decorar aquilo que ele precisa fazer. Na página 93, e aqui estamos caminhando verdadeiramente para o final, 3.2.1, e aqui está uma das mais importantes mensagens. Por quê? Aqui na página 93 vai estar falando especificamente agora em Miqueias, já no capítulo de número 5, do verso 2 ao versículo de número 4, vai estar falando sobre a vida do Messias. E se Isaías, ele foi o que melhor falou acerca do Messias, ele foi o profeta messiânico, nós temos algumas profecias aqui no livro de Miqueias, que para nós é por demais esclarecedora. Perceba que aqui no capítulo de número 5, verso 2 e 4, está muito claro o texto, aonde o profeta está dizendo, Deus dizendo através do profeta: e tu, Belém de Efrata, e tu, Belém de Efrata, posto que tão pequena dentre milhares de Judá, de ti sairá o que será o Senhor em Israel, posto que cujas as suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O versículo vai continuar dizendo enfaticamente que ele permanecerá e apacentará o seu povo com grande força do Senhor nosso Deus e na excelência do seu nome. Aqui está falando de quem? Do Messias prometido, e de uma forma muito bem clara, quando ele diz: e tu, Belém de Efrata, tão pequena dentre milhares do reino de Judá, de ti sairá aquele que será o Senhor de Israel. Ele está falando do Messias, e está dizendo enfatizando que ele era da realeza, porque ele veio de Belém, como de Belém também veio o rei Davi. E se você for observar em 2 Samuel, no capítulo de número 7, o versículo de número 12, vai estar bastante claro, dizendo que da semente de Davi nasceria um que se assentaria no trono de Davi e reinaria para todo sempre. Então a realeza está caracterizado aqui. Importante você analisar aqui também a sequência, dizendo que esse reino, ele permanecerá, se perpetuará para sempre, e diz que apacentará o seu povo. Está falando aí que o reinado de Jesus não terá fim. Está muito claro aqui este texto, corroborando e contribuindo aqui, inclusive com o que nos diz, quando fala dos dias da eternidade, dos últimos dias, está aqui enfatizando seguramente o que já está ratificado lá também em João, no capítulo de número 1, e o versículo de número 1, dizendo da seguinte forma: que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nada do que foi feito sem Jesus teria sido feito, porque esse cordeiro, ele é desde a eternidade. Apocalipse 9 diz que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes que criasse tudo, Jesus já existia, porque ele é eterno. Nós vamos observar também em 1 Pedro, no capítulo de número 1, o versículo 19 e o versículo de número 20, que desde a fundação do mundo, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, quer dizer, Jesus, ele sempre existiu, e o livro, ele fala de uma forma aqui muito clara com relação a isso. Finalizando na página 95 e 26, e aqui está o último ponto que eu quero passar rapidamente aqui para vocês, e aqui está um dos pontos principais. E por que eu considero um dos pontos principais? Porque Miqueias, agora no capítulo de número 6, do verso de número 6 ao verso de número 8, ele vai falar uma das coisas mais fenomenais do Velho Testamento, que é atual e que nos serve para o dia de hoje. Ele fala uma das afirmações mais fortes com relação como deve ser um culto para Deus e como é que Deus recebe um culto. Perceba
que ele é bastante enfático. Ele vai dizer agora no verso 6 do capítulo 6, do verso 6 ao verso de número 8, ele vai dizer da seguinte forma: como eu me apresentarei diante do Senhor, como eu me inclinarei diante da face do Deus Altíssimo. Aí ele continua dizendo: me apresentarei diante dele com holocaustos, com sacrifício, com bezerro de um ano. Aí ele vai dizer: alegrar-se-ia o Senhor com 1000 novilhos, alegrar-se-ia o Senhor com 10.000 ribeiros de azeite. Interessante, ele vai dizer assim: darei ao Senhor o meu primogênito em prol das minhas transgressões, darei o fruto do meu ventre em prol dos pecados da minha alma. Aí o próprio Deus responde e diz assim: hoje eu te declaro, eu vou te declarar, o que importa para mim é que você pratiques a justiça. Este é o verdadeiro culto, que pratiques a justiça, que ames a benignidade e que viva humildemente com o Senhor teu Deus. Eu finalizo aqui. Que mensagem poderosa, maravilhosa. Esse é o verdadeiro culto, irmãos, que você pratique a justiça. E por que a justiça ela é tão importante? A justiça é maravilhosa, porque nos diz no capítulo de número 14, o verso de número 17 de Romanos, que o reino do céu, ele não é feito de comida, ele não é feito de bebida, mas ele é feito de justiça. Isto significa dizer que qualquer injustiça que você fizer aqui na terra, você vai estar trabalhando contra o reino do céu. O verdadeiro culto é que você pratique a justiça, que seja justo. A segunda coisa, ele vai dizer que ames a benignidade. O que é amar a benignidade? Amar o bem, é praticar o bem, é fazer o bem. Tiago, no capítulo de número 4 e o versículo de número 17 diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E por último, finalizando, ele diz que andes humildemente com o Senhor teu Deus. Isso aqui é forte, irmãos. Sabe o que Miqueias ele está querendo dizer aqui? No apagar das luzes, no fechar aqui desta matéria, ele está dizendo que a única forma do homem andar com Deus é se esse homem andar humildemente com Ele. Que coisa gloriosa. Eu sinto a presença de Deus, irmão. Aluno do IBAD, ao falar sobre isso, a única forma de você andar com Deus é se você andar humildemente com Ele. A humildade é por demais importante, porque a humildade precede a honra. Provérbios 13:15. É importante por demais você ser humilde. Observa que quando no capítulo 18 de Lucas, nós vamos observar o fariseu, a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. O fariseu bate no peito, orgulhando-se por grandes coisas que eles fizeram, um formalismo religioso muito grande, mas para Deus isto nada serviu, porque com poucas palavras um homem bate ali no peito, chorando, e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Por causa da humildade desse homem, Deus o perdoou. E o interessante é que Tiago 4:6 vai dizer que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. O mesmo Tiago no capítulo 4, agora no verso 10, diz assim: humilhai-vos perante o Senhor teu Deus, e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5:6 vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos do Senhor, e o Senhor ao seu tempo te exaltará. Não perca tempo em ser uma pessoa arrogante. Tire o formalismo da sua vida. Finalizando a mensagem aqui, eu gostaria de fechar um texto parafraseando aqui o que diz Abigail Van Buren, que por sua vez parafraseou Agostinho. Essa frase não é dela, mas muitos atribuem a ela, quando ela diz assim que a igreja não é um local de museu para santo, a igreja é um hospital para os pregadores ou para os pecadores. A igreja deve se transformar em um hospital que apresenta Jesus, e o médico Jesus cura todas as nossas enfermidades. Vamos abandonar o formalismo religioso, vamos viver aquilo que Jesus Cristo nos ensinou.
Muito obrigado agora a todos vocês que nos acompanham aí, já estamos finalizando. Gostaríamos de aqui desejar o nosso boa noite, dizer o nosso muito obrigado aos nossos alunos que até agora nos acompanham aqui, que estão assistindo a nossa aula. Eu espero que tenha sido bastante produtivo os livros onde nós estudamos aqui, Obadias, Jonas e Miqueias. Deus em Cristo Jesus vos abençoe a todos. Grande abraço, até o próximo encontro na segunda-feira. Grande abraço a todos. Responda qual o tema de mensagem que você gostaria de ouvir em nosso próximo vídeo.